Olá, tudo bem com você? Você sabia que o TDAH aparece ainda na infância, mas permanece durante toda a vida com o indivíduo? Ou que existe mais de um tipo de TDAH? E para tudo isso, devemos sim ter estratégias diferenciadas. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo com vocês. Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Olá, eu me chamo Karina, sou professora de EE, psicopedagoga e coordenadora aqui no Instituto Aliqua. Mas antes de começar a falar sobre o TDAH, eu vou pedir para você se inscrever aqui abaixo no nosso canal. E assim, sempre que tivermos novidades, você receberá notificações avisando. Mas agora vamos ao foco do que a gente vai conversar sobre hoje. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade aparece ainda na infância e, como já dito, acompanha o indivíduo durante toda a sua vida. E é nosso papel enquanto escola, além de ensinar os conteúdos formais, criar estratégias de aprendizado para facilitar a vida desse aluno. Antes de começar a destrinchar sobre as estratégias, é muito importante que você saiba que existem 3 tipos de TDAH. Na verdade, todos estão dentro de uma mesma nomenclatura, mas você vai observar características mais pontuais em um ou outro indivíduo de maneiras diferentes. Vamos começar. Existe um dos tipos de TDAH, é o perfil desatento. Sim, é a falta de atenção. Sabe, aquele seu aluno que deita na carteira, ou que você precisa repetir várias vezes o mesmo comando, ou que começa a realizar uma determinada atividade e vai se cansando e ao longo do tempo até esquece o que estava fazendo. Esse é o perfil desatento. E é muito importante que a gente tenha sistemáticas para trabalhar com esse aluno antes de iniciar as propostas. E eu vou falar em breve aí sobre as estratégias que a gente deve ter com esse aluno. O segundo perfil é o perfil hiperativo e é o mais comum encontrado nas salas de aula. Fiz até a voltinha assim, porque é muito comum que essa criança ande pela sala, não tenha controle de ficar sentado e permanecer sentado por muito tempo. As atividades geralmente são realizadas de maneira muito rápida e quando sugerido que arrume ou que refaça essa atividade, nós enquanto professores encontramos muita resistência por parte desse aluno. É um outro perfil que também precisa de comandos muito claros, diferentemente do primeiro. Esse a gente vai ter comandos mais limitadores para que essa criança controle a sua atenção, ao invés de dispersar como o passarinho que passa na janela ou querer a todo momento beber água. E o terceiro tipo nada mais é do que um combinado entre os dois. É a criança que possui transtorno de déficit de atenção com hiperatividade junto. Então, em alguns momentos, para alguma atividade ela é desatenta, em outros momentos ela demonstra certa hiperatividade e não consegue se concentrar. Os dois englobam o mesmo transtorno, né? Estão todos dentro, os três, na verdade, estão todos dentro do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E para todos esses casos, é importante, gente, que nós implementemos estratégias facilitadoras para o aprendizado. E eu vou compartilhar com vocês agora algumas estratégias em que você conseguirá utilizar para todos os 3 tipos. Primeiro passo, estabeleça limites muito claros em sala de aula. Quando eu falo de limites claros, combinados pontuais. Não adianta você escrever uma lista de combinados para essa criança, porque ela não saberá quando usar nem como usar aqueles combinados, né? Às vezes a agitação é tanta que ela não vai lembrar de remeter essa lista, ou a desatenção é tanta que ela também não vai se incomodar e se preocupar em olhar essa lista. Então é importante que a cada atividade você estabeleça esses limites claros, como por exemplo, agora você vai ler um texto e depois responder 3 questões. Enquanto você lê o texto e responde as 3 questões, você não vai se levantar para beber água, nem se levantar para ir ao banheiro e nem se levantar para me perguntar nada. Em qualquer dúvida, você vai levantar a mão.
Isso tudo, gente, a gente tem que calcular um determinado tempo que essa criança vai levar para aquela proposta. Se for uma proposta muito longa, muito extensa, já combine as saídas antes dela começar. Beber água no banheiro, pegar material. Se for uma proposta curta, faça os combinados pontuais a respeito daquela proposta com a criança. Perguntas sem sair do local. O importante é a gente ter bem claro que qualquer saída, qualquer momento que essa criança se levante, é uma perda de foco. E geralmente porque a atividade não apresenta nenhuma recompensa imediata. Então estabeleça limites claros a cada proposta. Sugestão 2 para vocês. Escolha o local para essa criança se sentar. Evite que ela se sente perto das portas ou perto das janelas, ou ainda mais lá no fundo, porque são locais de estímulos visuais e auditivos constantes que podem fazer com que essa criança se disperse com facilidade. Sentar ao fundo, ela vai ter toda a dimensão da sala. Sentar na porta, ela vai ter toda a dimensão das saídas, das pessoas que passam ao corredor. Sentar nas janelas, ela vai ter toda a dimensão do espaço externo. Então, evite. O melhor local para essa criança se sentar é perto de você, perto à mesa, nas primeiras carteiras, dependendo de altura e da maneira como você organiza a sua sala. Mas evite esses locais. Estabeleça sempre esse local de acessibilidade para a criança, a você também. Sugestão 3. Auxílio na organização dos pertences. E essa atividade deve ser diária e a gente deve sim estabelecer uma rotina dessa organização. A regra principal para essa organização de uma criança que apresenta TDAH é quanto menos, melhor. Então, quanto menos objetos estiverem sobre a mesa, melhor o foco dessa criança. Vai fazer uma atividade no livro de ciências, em cima da mesa, a gente vai precisar do quê? Do livro, do caderno, do lápis, da borracha? Então, é isso que vai ter ali. Vai realizar uma atividade de matemática? Vai precisar do quê? De régua, lápis de cor, lápis de escrever? Então, é isso que vai ter sobre a mesa. Os demais materiais que ela vai usar durante o dia da aula já podem estar preparados embaixo da mesa, mas longe do estímulo visual. Em cima da mesa só que ela vai usar para aquela proposta. Garrafinha de água, apontador colorido, de bichinho, que vai dispersar a atenção dentro do estojo. Garrafinha de água ao lado da mochila. Existem crianças que passam ali grande parte da atividade envolvidas com coisas que a gente nem imagina que tirariam a sua atenção. Pode ser a tampinha da garrafa, a tampinha da caneta, os lápis de cores novos da caixinha. O importante é que você auxilie essa criança nessa organização para que futuramente ela mesma tenha essa consciência durante os seus estudos. Sugestão 4. Tenha propostas extras. Sim, atividades extras. Muitas das crianças que apresentam hiperatividade costumam terminar as suas atividades muito rápido. E então é importante que você tenha lá as cartinhas na manga. De preferência, que não sejam atividades muito lúdicas e que deem um prazer maior do que as próprias atividades da sala de aula. Por quê? Você corre o risco dessas primeiras atividades de sala serem realizadas de qualquer jeito para que ele pegue o bônus da atividade, que pode ser uma massinha e tal. Evite. Tem atividades relacionadas ao conteúdo extras, alguma coisa relacionada a cortar, colar, montar, quase como se fosse um reforço daquela atividade. Por quê? Se ele não tiver uma proposta estabelecida após o término da atividade, você corre o risco de ter a sua criança com hiperatividade andando pela sala, correndo, chamando a atenção dos colegas. Então, para evitar que essa situação aconteça, tenha atividades extras. E uma das últimas sugestões, mas a mais importante, cumpra sempre com os combinados. É muito comum que os professores que têm alguma criança com TDAH façam combinados imediatos, com uma base de troca, como, por exemplo, termina a sua atividade, senão eu não vou deixar você ler o gibizinho. Termina a sua atividade, senão hoje você não vai fazer sua atividade extra. Termina a sua atividade, porque se você não terminar, você vai perder os minutos do intervalo. Então, toda proposta de troca que você estabelecer deve ser cumprida. Então, preste bem atenção naquele combinado que você vai fazer com a sua criança. Porque a partir do momento que você cumpre o que foi estabelecido, você consegue a confiança da sua criança.
Então, numa próxima atividade que ela enrole, levante muitas vezes, não cumpra com o combinado, ela já sabe que você cumprirá com a sua palavra. Então, a chance dela enrolar e não conseguir se controlar é menor. Então, preste bem atenção nos combinados que você vai fazer com a sua criança e cumpra o que você prometeu. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês com essas sugestões de como trabalhar com uma criança que apresenta TDAH em sala de aula. E, se você gostou do vídeo, dá um like aqui abaixo. Se ainda não segue a gente nas redes sociais, procure a gente lá em Instagram, Facebook. Tem sempre conteúdo novo e de qualidade para incrementar a sua prática escolar. Um grande abraço!